São mulheres muito poderosas que vão estar aqui hoje com a gente, falando sobre, não somente sobre o olhar feminino dentro do universo que é tão masculino, mas mais que isso, as conquistas que elas vêm obtendo, realmente num protagonismo, fazendo acontecer e com muitas conquistas e resultados para apresentar. Então eu vou primeiro chamar a nossa mediadora, que esteve aqui há pouco no painel da Globo, a Mari Spinelli. Por favor, Mari, uma salva de palmas. E para compor o painel com a Mari, a CEO do MIBR, Roberta Coelho, a Chief Esports Office do Omelete Gaules, Letícia Monteiro, e a maior apresentadora de esportes da América Latina e também dona do Nivelados, Nive Stefan. Bom painel para vocês, Mari, deixo com você. Valeu! Tô fazendo hora extra hoje, já fiz um painel hoje, agora que o meu chefe Renato não ouça, mas agora é o que importa. Seguinte, muito boa tarde, obrigada a todo mundo aqui pela presença, quem estava desde cedo também. A gente está nesse painel aqui com grandes nomes, pessoas importantíssimas em várias áreas quando a gente fala do esportes, e a gente pode falar até do futebol agora, até como jogadora, depois a gente vai entrar nesse papo aqui. Mas uma conversa que a gente teve dos bastidores que eu acho que é legal para a gente trazer para as pessoas aqui é como que a gente aborda o universo que é muito mais de vocês do que meu no material editorial, quando a gente fala de esportes. Em termos de ser mulheres, estamos todas compartilhando de vivências. Em algum momento a gente se encontra. Mas será que eu posso falar palavrão? Não vou falar. Para não ser chato pra caralho, da gente ficar assim, só de tristeza, nossa, mas é muito difícil, nossa, mas que coisa horrorosa. Nós temos aqui mulheres importantíssimas para o desenvolvimento do nosso assunto aqui, que vai permear vários outros, da gente falar dos desafios, mas dos próximos passos, do que vocês estão fazendo, do que vocês acreditam, do que vocês sonham e um pouquinho da trajetória de todas vocês. Roberta, eu vou começar com você, porque CEO é uma coisa muito séria, é uma palavra chiquérrima. A gente estava falando muito sobre o papel da liderança, né, da mulher e de como ela consegue trazer pessoas, e nesse momento que você tem também, de como você lidera, como que você enxerga a sua liderança, enquanto mulher, mas enquanto também uma profissional muito bem sucedida no meio. Boa tarde. Ai, meu Deus, essa pergunta é tricky. Mas, antes de mais nada, boa tarde, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada Mari, Leandro pelo convite, meninas, é um prazer. Então, eu acho que, na verdade, a gente também estava falando sobre isso lá, né? Assim, ser mulher, eu nunca fui homem. Então, a única experiência que eu tenho é essa, não né? É a única experiência que eu tenho, e eu posso dizer que, sim, é desafiador, muitas vezes é muito desafiador, mas é uma delícia também, né? O desafio faz parte das nossas vidas, enfrentar esses desafios faz parte das nossas vidas, e eu acho que para homens e mulheres, quando você está no papel de liderança, você está bem preparado, você ter confiança, né, em como você se preparou, isso faz toda a diferença. O que eu tento sempre fazer, e já não é de hoje, eu sou economista, sou da área de exatas ainda por cima, então eu estou enfrentando essa história de homens e mulheres desde a minha época da faculdade, mas eu costumo não pensar nisso. Eu acho que a gente chegou aqui por mérito, a gente chegou aqui porque faz a diferença, e hoje, cada vez mais, eu acho importante olhar para isso, né? Fazer diferença, dar protagonismo para outras mulheres, aquela história de uma puxa a outra, não ser só no papinho, ser na realidade mesmo. Vagas afirmativas são às vezes complexas, principalmente nos universos onde a gente transita, porque é mais fácil você contratar um homem, ele circula melhor no futebol, ele circula melhor no universo de games, ele provavelmente, né, foi criado dentro daquela temática e pode ser que num primeiro momento se performe melhor. Mas a verdade é que a gente precisa acreditar, a gente precisa dar vez. Alguém no passado me deu essa mão, alguém acreditou em mim. Então, eu hoje, como liderança, eu olho muito para isso. O MIBR hoje já tem mais de 50% do quadro de back-office do MIBR é de mulheres, né? A gente hoje é um time que investe em mulher, a gente tem uma business unit que só fala sobre empoderamento feminino, né? Só fala sobre mostrar que
O universo de games é para todo mundo, não é só para os homens, as mulheres têm seu papel também. E a gente trazer essa história do pertencimento, porque é um problema para as mulheres, você não se sentir pertencente a um universo, Sim. muitas vezes te paralisa. Então, eu acho que assim, a gente investe em mulher, muitas vezes também a última linha é vermelha, no primeiro momento não vou negar, porque... eu acho que o mercado ainda não olha para o esporte feminino, e aí eu falo de esporte feminino porque game é esporte também, ainda não olha para o esporte feminino com o olhar que deveria ter, mas a verdade é que isso está mudando. Cada vez mais a gente vê as meninas ganhando mais espaço, mais mulheres envolvidas nesse universo, e eu me sinto hoje como liderança nesse papel de estimular, né, de contar histórias e mostrar que é possível, né, de mostrar que é um universo para todo mundo mesmo, que muitas vezes dá medo, mas está com medo, vai com medo mesmo. Né? Então, eu acho que é um pouco, falando um pouco de liderança e um pouco desse momento, eu acredito muito, como mulher, como liderança, quero deixar esse legado também, que se um dia já me foi dada a chance, que outras meninas também tenham as mesmas oportunidades. E é legal, assim, porque a gente estava nos bastidores conversando e ali a gente já começou também já trocar ideia, negócios, possibilidades, um jeito de uma puxar, ajudar a outra de alguma maneira. Letícia, eu queria que... Primeiro, boa tarde, né? Porque eu já estava conversando com vocês ali. Você falar um pouquinho da sua trajetória, porque a gente aparece o nome do Gaules ali, é um nome muito forte, Omelete é um nome muito forte, e entender qual é o seu papel, porque senão o front... tem muitas pessoas, não por trás, mas do lado também fazendo acontecer. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, mas também da sua função. Opa, boa tarde, Mari, boa tarde, pessoal. É um prazer, uma honra, uma alegria gigantesca estar aqui com vocês. E para falar de um assunto tão importante, né? Falar de liderança, games, esportes, né? E minha trajetória. Que gostoso. Olha, eu comecei na psicologia, nada a ver, bem longe dos games, na saúde. E migrei para o mercado de comunicação e marketing digital. E aí eu sempre me interessei muito por comportamento, conexão humana. E quando a gente pensa no game, a gente pensa no esportes, a gente vai muito além da competitividade, né? A gente tem esse olhar para a comunidade, para a conexão, para a verdade, para o propósito. E é isso que o Gaules carrega. Então, assim, eu sou dos bastidores, né? Eu cuido da empresa, de toda a estratégia, de toda a operação de Gaules e do G3X, né, que é a nossa marca de esporte. A gente tem um time de futebol que joga junto com Nivelados aqui, na Kings League. E hoje, eu sou uma das sócias da Omelete Company, então, o olhar que a gente tem de como desenhar um novo mundo, de como a gente vai levar o entretenimento, conectando sempre com essa forma de se conectar um com os outros, com comunidade e business, esse é o meu propósito dentro da empresa. O bom que ela falou, Gaules, G3X, Omelete, a mulher faz tudo, né? Vai citando as coisas que ela faz e depois a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhes. E a gente tem aqui, quando tudo era mato, Nive estava lá, vapo, tirando isso, gente. tudo do meio do caminho. E eu acho que se tem uma palavra aqui, claro, com muito respeito a todas nós aqui, quando você pensa na personificação do mundo dos games, que legal que na minha mente, pelo menos, vem a imagem de uma mulher e vem a sua imagem. Então, boa tarde. Eu queria que você falasse sobre esse papel também de responsabilidade, porque mais do que representar, mais do que falar, você tem um papel que está associado à sua imagem desde que você começou nesse universo. Muito obrigada, boa tarde, pessoal. Que honra, é uma honra gigantesca estar aqui com vocês, com mulheres tão maravilhosas que eu admiro tanto. Eu acho que, para quem não me conhece, eu sou apresentadora de games e esportes eletrônicos há 10 anos, trabalhando nesse universo. Agora a gente, da mesma forma que a gente vai descobrindo funções nesse meio, né? E entre essas funções, acabei descobrindo ser dona de um time de futebol e batedora de pênalti, coisas malucas da vida. Mas eu acho que, aqui complementando um pouco do que as meninas estão falando, eu acho que quando a gente assume um papel num lugar desse que ainda está em desenvolvimento, a gente se descobre como
funções novas ali que a gente vai desenvolvendo e vai encontrando, e como sobrevivente, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu puxei muito da minha mãe, eu sou uma pessoa sobrevivente, a gente vai tendo oportunidades na vida e a gente vai agarrando, e foi um pouco disso que eu fui fazendo a minha vida inteira. Eu não visei nada, para falar a verdade, eu não visei quase nada do que aconteceu na minha vida até hoje. Algumas delas eu fui visando conforme eu fui tendo oportunidades, mesmo dentro do mercado de games e esportes eletrônicos. Eu organizava campeonatos na sala de estar de um amigo meu, como um hobby, uma diversão, e quando eu vi, eu estava pensando em trazer entretenimento para aqueles campeonatos. Quando eu vi, eu estava fazendo a apresentação deles e, de repente, eu estava tendo oportunidades, indo atrás de campeonatos maiores. Na realidade, quando eu começo a trabalhar com o Gaules, a gente começa a trabalhar junto em 2015, muitos anos atrás, na organização desses campeonatos, de repente, campeonatos latino-americanos, mundiais, e esse universo foi crescendo muito. Então, eu me sinto até um pouco usurpadora quando eu paro para pensar assim, nesse desenvolvimento, como se eu tivesse, nossa, uau, que gênia ela, onde ela chegou. Não sei, as coisas foram acontecendo, eu fui agarrando oportunidades, da mesma forma que agora comecei a agarrar uma oportunidade nova de ser dona de um time de futebol, e como tudo que eu faço na minha vida, eu vou me dedicar ao máximo, eu vou me cercar de pessoas que entendem, eu vou tentar fazer acontecer, e hoje eu estou fazendo essas coisas acontecerem, graças a Deus, e com muito sucesso nas coisas que eu estou fazendo, mas é muito de dedicação mesmo. Não é exatamente... Eu não gosto de usar muito a palavra talento, porque eu acho que o talento, parece que se sobrepõe ao esforço. E, na realidade, o que a gente tem aqui, eu acho que eu posso dizer sobre a carreira de todas nós aqui, é muito, muito esforço para a gente chegar onde a gente chegou. É que parece que o talento, às vezes, ele vem por osmose, né? Você fica sentada na sua cadeira e, de repente, eu sou dona de um time aqui na Kings League, eu sou presidente. Não é necessariamente assim, né? Tem muito trabalho por trás. Quando a gente fala sobre negócios, e aqui eu vou me colocar como uma pessoa completamente de fora, tá, do universo de vocês, que eu acho fantástico, e até com uma certa vergonha de não ter tanto conhecimento da maluquice da existência, a gente usou essa palavra mais cedo, do ecossistema que existe para tudo isso funcionar. Em termos de negócio hoje, Roberta, que ponto que a gente está quando a gente fala dos games? O que é o desafio que trava vocês de um próximo passo? O que você enxerga como um mundo ideal para o universo dos games? Se você quiser fazer um recorte para as mulheres também, mas no geral. Olha, o universo de games vem crescendo, né, a passos larguíssimos desde a pandemia. Acho que na pandemia, na verdade, antes da pandemia, a gente olhava e falava o seguinte: game é o entretenimento do futuro. Na pandemia, ele virou o entretenimento do presente e ele continua sendo o entretenimento do presente. Eu ainda acho que a gente, no universo de games e esportes principalmente, a gente vive ainda dentro de uma bolha. A gente ainda não chegou no mainstream. Mas vocês querem chegar nesse mainstream? Queremos chegar. Quer dizer, acho que a gente vai chegar, na verdade, no mainstream, né? Eu ainda vejo muitos amigos meus que falam: a Beta trabalha com videogame online e não faz a menor ideia do que eu faço, não faz ideia de que videogame é uma coisa, existe, né? Esporte eletrônico. Então, acho que assim, a gente ainda tem, acho que vocês podem concordar com isso, né? Muitas vezes, acho que a gente ainda tem uma bolha para furar. Acho que a pandemia ajudou muito a gente avançar muitas casinhas, porque as marcas começaram a olhar para esse universo de uma forma diferente. Quem fala com game fala com a geração Z, fala com uma geração nova. Então, se você quer ser uma marca que fala com uma geração nova, você precisa, de alguma forma, estar flertando com esse universo. Pode ser com um game casual, pode ser com um game competitivo, mas, de alguma forma, você tem que estar presente, porque não existe uma criança hoje que não tenha um celular na mão, que não jogue algum tipo de videogame, ou que não jogue algum tipo, ou que não consuma algum tipo de conteúdo gamificado, né? Então, eu acredito que esse universo só tem a crescer. É claro que, como em qualquer outro universo, a gente tem, né, os momentos de pico e os vales. Então, assim, muitas vezes a gente passa por desafios. Um dos desafios que quem trabalha com esporte aqui vai conseguir se identificar, que é como é que você sobrevive se seu time está jogando mal. Né? Então, se você não tem o dinheiro da premiação, se você não tem o dinheiro da liga... Tem uns times de futebol masculino aí, que ultimamente, se você pegar a tabela de classificação, eles podem te dar uma dica ali. O meu, por exemplo, está sobrevivendo assim, tenebroso, mas está indo. Então, assim, hoje, eu acho que o grande desafio
Como é que você sobrevive nos momentos em que o time, você pode contratar os melhores jogadores, mas, caramba, naquela temporada eles não acertaram. Então, como é que você sobrevive num momento desse, né? Então, a ideia aqui é você reposicionar a marca, você entender que esporte e game é entretenimento, sim. Então, você tem que entregar experiência, tem que falar com comunidade, né? Você tem que pensar de outras formas, criar conteúdo, e aí vai criando esse tal do ecossistema que faz essa diferença, e que os times que conseguem entender esse ecossistema e se posicionar para além do competitivo são aqueles que vão sobreviver melhor nesses momentos de altos e baixos. Então, é um universo muito rico, é uma comunidade incrível, né? Você pensa que o Free Fire tem uma comunidade, o Valorant tem uma comunidade, o CS tem uma comunidade, o LoL tem uma comunidade. E é uma comunidade, o Free Fire vai consumir celular, né? Então, cada comunidade você vende um produto diferente, você fala com memes diferentes, você, né? Então, é riquíssimo, eu sou apaixonada. E acho que tem ainda um universo enorme para a gente poder explorar e crescer muito mesmo. Até completando aqui, né? Acho que esse ecossistema de esportes, ele é fascinante, porque ele tem constante movimento, né? Ele não é um mercado que já está formado e ele já está definido. Ele é um mercado que está em definição, né? Então, quando a gente olha, vai muito além do competitivo. É isso que a Roberta traz, né? A gente tem um competitivo, mas a gente tem a comunidade por trás, a gente tira as barreiras, né? E acho que o digital permite isso. Ele tira a barreira que o público deixa de ser só um espectador e ele passa a participar ativamente da experiência. E quando a gente olha e entende que o esporte, né, está indo para esse caminho e eles se conectam dessa maneira, as transmissões, né? Posso falar com propriedade das transmissões. Você está o tempo inteiro conversando e junto com essa comunidade para entregar entretenimento, para entregar objetivos em comum, para conversar, para torcer, para sentir dor. Então, é nesse momento que o esporte ele tem uma oportunidade muito grande de estourar a bolha, né? Que a gente vai interagindo com o público e torcendo junto, né, e transformando essa comunidade numa grande experiência em conjunto, né? É através da gamificação. O game ser gamificado. Isso era uma coisa que eu pensava desde o começo, quando eu organizava os campeonatinhos, que eu mencionei, na salinha Star. Faltava entretenimento, faltava aquela grandiosidade, entrevista pré-jogo, pós-jogo, isso mais de 10 anos atrás. Hoje em dia tem muito mais, tem isso e muito mais. Então, na época, quando eu começo, era justamente porque eu via essas oportunidades, eu via que faltava isso. Era apático, né? Você vê um jogo que está todo mundo, as pessoas que estão ali, estão muito interessadas para aquilo, mas ainda era uma comunidade pequena. O que falta para isso se desenvolver? E aí, quando a gente começa, dentro dos nossos campeonatos, a gente começa a trazer parte desse entretenimento, trazer coisa para a comunidade, fazer entrevistas com os jogadores, conteúdos com eles, aquilo começa a se desenvolver e crescer, e os campeonatos ficarem cada vez maiores. E o game acabou que foi isso que aconteceu com ele. Foi cada vez mais a gente buscando formas de entretenimento, formas de trazer o espectador para dentro do jogo, porque é estranho ainda para muitas pessoas quando você fala assim de o videogame, a pessoa senta no sofá e joga o videogame. Mas o que faz aquela pessoa sentar no sofá para assistir outra pessoa jogando videogame? É ela se sentir parte daquilo. Então, quando a gente entende que a gente traz o esporte eletrônico de uma maneira cada vez mais gamificada para a audiência, é quando aquilo começa a explodir e cada vez mais virar um produto com potencial maior do que o cinema, maior do que a televisão, maior do que tudo isso. Então, eu vejo o esporte eletrônico como o game, de uma forma geral, como uma das maiores vias de entretenimento do mundo. E essa é a mudança que a gente está vendo cada vez mais. Então, se me perguntar aonde vai parar, eu não sei. Ou a própria Kings League é uma coisa que
é um game, mas é um futebol, mas é um reality show. As pessoas participam, mas os personagens mudam, você participa, é uma loucura. E o meu jogador é um jogador de verdade, porque tem muita gente que olha, isso parece besteira, mas tem gente que olha e fala, mas, nossa, esses gráficos estão cada vez melhor. Não é gráfico, é um jogador que está lá jogando. Eu tenho que explicar isso para algumas pessoas. Então, é uma coisa muito louca. A gente não sabe, eu realmente não sei onde vai parar, mas eu vejo que tem muita oportunidade para a gente crescer cada vez mais, transformar isso cada vez mais em entretenimento e trazer cada vez mais as marcas e fazer isso crescer cada vez mais. E eu acho que tem um ponto que você perguntou quando eu falei sobre furar a bolha, né? Você falou, mas vocês querem... Eu ia entrar nisso ainda, para me explicar. Não, eu acho, assim... Eu acho que a gente não só quer, como quando você fala de geração Z, você vê, eu acho que a Kings League é um exemplo perfeito. No final das contas, o que é a Kings League? Ela pegou o melhor do game, que é essa interação, essa gamificação, essa forma rápida, porque a Gen Z consome de forma rápida. Então, o jogo da Kings League é um jogo rápido, é um jogo interativo, é um jogo onde a plateia, onde, né, a comunidade participa, interage. E ela juntou com o esporte tradicional, que é o futebol. Então, ela modernizou o esporte tradicional, furou a bolha, então, para o universo de games. O evento, o advento, né, da Kings League está sendo maravilhoso, porque trouxe um holofote também para o universo de esportes, o esporte eletrônico competitivo. E, por outro lado, está mostrando que cada vez mais essa geração nova, que gosta dessa gamificação, se você não fizer esse twist, se você não conseguir, né, que os esportes tradicionais também se modernizem dessa forma, eles vão acabar ficando para trás. Quando eu pergunto de querer ser mainstream, e aí vou trazer do universo aqui, que eu sei que tem algumas pessoas também que eu já vi na plateia, mas que é do universo, por exemplo, que é o que eu vivo muito, que é do futebol feminino, que não é mainstream, mas é um esporte mainstream, que é o futebol. Às vezes, o negócio não é furar tanto a bolha. Porque o furar tanto a bolha, qual que é o mainstream? É o futebol masculino tradicional. Das pessoas se juntarem na sala, loucura, comoção de Copa do Mundo. Mas existem as partes negativas de você furar uma bolha. Qual que é o limite de você tentar furar uma bolha, mas perder a sua essência? Ou, às vezes, só de aumentar a sua bolha, sabe? Porque eu acho que é muito difícil algo bater o que é o futebol tradicional hoje na cultura do nosso país. É uma construção muito longa. Qual que é o limite ali do que... Porque vocês têm uma comunidade que é saudável entre vocês, que vocês se conhecem, que vocês construíram isso, às vezes, com as próprias mãos. Como que tem esse cuidado para não perder o produto, para não perder isso que vocês acreditam, mas, ao mesmo tempo, chegar em mais pessoas? Difícil, né? É muito difícil. E posso dizer que o maior desafio como negócio, hoje como business, é como ganhar escala sem perder o DNA da comunidade. A gente não quer ter audiência pela audiência. A gente quer construir uma comunidade e que a gente possa conversar, entender os desejos, as necessidades, os desafios, a todo momento, né? Então, assim, furar a bolha e crescer, mas sabendo com quem que a gente está falando a todo momento, né? Não a qualquer preço, não é só ter audiência, né? É que a gente possa manter essa troca o tempo inteiro. Eu acho que a Letícia é o melhor exemplo para falar sobre isso, porque quando eu paro para pensar, dentro do próprio esporte eletrônico, a gente teve esse fenômeno e foi a Gaules TV. A Gaules TV foi um grande fenômeno desse meio de repente, você traz uma comunidade nova. Eu percebi isso muito quando eu fui apresentar outros campeonatos de CS, quando eles voltaram a ter campeonatos no Brasil, que muita gente que estava ali naquela comunidade não acompanhava o cenário de Counter-Strike no início, né? Então, você viu uma explosão, um boom de uma comunidade nova surgindo ali no meio, mas uma comunidade muito passional. É uma comunidade que, assim, realmente foi construída com os seus próprios memes, com as suas próprias histórias, com a sua própria linguagem. A tribo é uma coisa muito louca, um fenômeno que acontece dentro do esporte eletrônico, atinge, de repente, uma galera nova, traz uma galera nova, mas trazendo totalmente a essência do esporte eletrônico. E eu acho que, assim, você vê que a Nive falou muitas vezes, e a Lê também, a gente está falando de comunidade. Pertencimento, né? Pertencimento. E como eu falei, cada game é uma comunidade. Assim, as pessoas que acompanham CS são diferentes das pessoas que acompanham
Valorant, que são diferentes das pessoas. Então, são comunidades que, claro, a gente tem que saber respeitar. Como time, aí eu falo hoje como organização, que tenho vários, né, que jogam em mais de um jogo. A gente, como organização, tem que saber respeitar cada comunidade, cada torcedor de cada jogo, que um é diferente do outro. Entendi. E muitas vezes eles nem combinam, né? Às vezes você quer falar na mesma rede social. Aproveitar ali. Aproveitar e falar de 2 jogos e vai tomar um pau de um lado, porque esse torcedor queria falar de Valorant, eu não queria que você estivesse ali falando de Free Fire. Então, acho que a questão das comunidades realmente é imprescindível, e no universo de esportes a gente consegue ver isso muito fácil. Mas se você levar isso para os esportes tradicionais, é muito parecido, porque você imagina que hoje o Flamengo ele tem futebol, tem vôlei, tem basquete, e cada um desses esportes é uma comunidade diferente. Tem uma comunidade diferente. Um tipo né? de torcer diferente. Não, torcida, o próprio futebol feminino e o futebol masculino, nossa, são torcidas completamente diferentes. Um é um futebol de família, o outro é o futebol de tribo, né? Sem plagiar, sem usar. Outro é um futebol de tribo, né? Né? Uma torcida apaixonada, super de uma diferente. Cultura muito mais enraizada, né? Exato. E nos esportes eletrônicos, o Valorant é como se fosse um esporte, né? É a mesma comparação. Então, eu acho que quanto mais realmente a gente respeitar as comunidades é super importante. Mas a gente está na GE.TV, por exemplo, pode ser super legal. Ela já jogando aqui, ó. Ela já jogando aqui a transmissão. Nive, você queria completar? Eu queria só trazer um último ponto dessa sua pergunta. Eu acho que essa construção de comunidade, ela vem através de heróis. Isso acontece muito, a gente consegue ver isso de uma forma muito potente no mercado de esporte eletrônico, né? Como a Roberta bem estava mencionando, tem vários jogos diferentes. Esses jogos, por si só, se eles não tiverem a construção de heróis, dificilmente ele vai ter a construção de comunidade. Isso está muito atrelado, principalmente no mercado nacional. Assim. Eu não vou nem me atrever a falar muito sobre o mercado internacional, mas aqui isso é muito potente. Né? Então, quando você vê um atleta, que não é só um atleta muito bom, ele é um atleta muito bom, que a gente consegue criar uma imagem de herói nele, de uma forma geral, da história dele, da forma como ele se porta, da forma como ele fala. Isso é uma coisa que mudou muito dentro do mercado do esporte eletrônico, porque no começo os meninos eram todos muito retraídos, travados. Isso era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de tirar deles quando eu ia entrevistar, quando eu ia tentar trazer assim. E até inclusive por eu ser uma mulher, eles ficarem muito tímidos perto de mim quando eu ia entrevistá-los. Então isso era uma coisa que eu sempre tentei ao máximo trazer, porque eu entendia que isso fazia uma grande diferença nessa criação de comunidade. E hoje os próprios atletas entendem isso. Entendem que não é só, eu vou jogar super bem e não quero dar entrevista depois. Isso era muito normal. O cara é MVP, fez um jogo incrível. Não quero dar entrevista depois, não gosto de falar, sou tímido, sou quieto. Hoje em dia eles entendem que eles não podem mais fazer isso. Que isso faz toda a diferença nessa criação de comunidade e nesse desenvolvimento do próprio esporte eletrônico, do time, do ecossistema. A criação de ídolo, né, nesse contexto. Olivia, a gente estava conversando ali também nos bastidores, né, e vocês estavam falando, a gente vai falar sobre o seu pênalti também, que vai ser divertidíssimo, mas o papel de presidente, né? Eu acho que vocês também aqui por trás, cada uma presidente talvez do seu quadradinho ali, mas trazendo para esse recorte feminino, que eu acho que aí tem uma coisa muito diferente e que eu estava te ouvindo e fiquei muito impressionada. A gente não tem o direito de fazer as coisas mais ou menos. Porque se a gente faz mais ou menos, tem um outro cara que também faz mais ou menos, então eles preferem um homem que faz mais ou menos. Se a gente vai se dedicar a alguma coisa, a gente tem que ser muito boa. E a gente não pode dar uma brecha, porque as pessoas estão esperando ali, ou para ver, ou para apontar, ou para, enfim, colocar todo mundo no mesmo pacote. Eu sempre falo que do meu universo se uma mulher fala besteira, mulher não sabe de bola. Se um homem fala besteira, eu não gosto do comentário do fulano. Ele tem o direito de ser eu sou todas. Eu não tenho esse direito. E você estava falando da sua dedicação enquanto presidente, com todos os seus trabalhos e com a sua vida, mas de acompanhar o treino, de se dedicar, de estudar. Você não se permite ser meia boca em nada que você faz? Jamais. Mas aí eu vou te falar uma coisa que você vai entender muito bem. Se você faz um comentário que as pessoas não gostam, eles vão dizer, prefiro a fulana. Uhum. Porque eles vão fazer um comparativo como se só pudesse ter uma vaga para uma mulher estar falando sobre esporte, sobre futebol, sobre games. Como se só pudesse existir esse local. Não importa que tenha 100 homens e 3 mulheres,
entendeu? É sempre esse comparativo. Vão comparar uma com a outra, como se não pudesse ter várias, entendeu? E tá tudo bem você acompanhar a outra, preferir outra, e tá tudo bem. Mas é uma coisa que a gente acaba precisando ao máximo, né? Eu também não gosto de falar só das coisas ruins, porque eu, da mesma forma que eu falei que eu sou uma sobrevivente, eu sempre me aproveitei das coisas boas também. O fato de eu ser uma mulher nesse meio e ser um bicho de 7 cabeças, uau, nossa, tem uma mulher, isso sempre foi bom para mim também, porque eu aproveitava disso para fazer conteúdo disso, né? Sou uma mulher, chama atenção. Tem uma mulher lá no meio, uau, entendeu? Então, eu sempre me aproveitei. Até as marcas, né, Nive? Isso. De certa forma, também. Sempre me aproveitei disso de uma forma geral também. Então, claro, tem o famoso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, a gente, dentro desse, a gente faz limonadas com os limões que a gente recebe da vida. E eu sempre quis usufruir disso ao máximo, da potência que é ser eu mesma. Só que eu sei também das minhas inseguranças. A gente sabe que o perfeccionismo nada mais é do que uma falta de autoestima, né? Então, em muitos momentos, essa coisa de tentar ser perfeita a todo custo, mas tá tudo certo. Foi assim que eu cheguei onde eu cheguei, tentando ser o melhor que eu posso ser, a minha melhor versão. Vamos falar do penal. Você bateu um pênalti na Kings League. Cara, vocês viram a marra dessa mulher entrando para bater o pênalti? Maravilhosa. Dá uma pesquisada aí, só para vocês terem a imagem da marra dela para bater um pênalti. Eu, por exemplo, já falei que na hora ia puxar posterior, eu falei, puta, não dá, tô machucada. Cara, conta pra gente, assim, você pensou, você raciocinou, é o famoso deixa a adrenalina tomar conta do corpo. O que acontece nesse momento para a presidente descer e bater um pênalti? Bom, primeiramente, podemos falar sobre isso pro resto da minha vida, porque foi um achievement da minha vida que eu vou repetir para sempre, né? Eu acho que, assim, foi muito difícil para mim. Justamente por isso que a gente estava falando, porque eu sou uma pessoa que eu quero sempre fazer o melhor que eu posso ser em tudo. E, de repente, eu sou presidente e o meu time exige que eu bata um pênalti. Só que eu nunca joguei bola na minha vida inteira. Nunca chutei uma bola. Então, quando eu começo a... Beleza, agora eu preciso aprender isso. É muito difícil para mim ser muito ruim em algo que eu preciso ser boa e que meu time depende de mim. Isso, para mim, foi muito difícil mesmo. Porque quando eu começo a apresentar, claro que eu me profissionalizei, mas eu já tinha facilidade em falar. Eu fui oradora da minha turma no prezinho. Então, são coisas que eu já tinha um pouco de facilidade. Quando eu vou fazer aquilo, eu era uma pessoa que eu cabulava aula de educação física para jogar videogame. Eu provavelmente ia te detestar na escola. Sabe quando você quer jogar bola e fica as meninas assim, também estrumada, não quero jogar. Aí você fica lá, vamos jogar bola. Nenhuma das meninas querem? Nive? A gente nem ia brigar, porque nem ia chegar a esse ponto. Eu já ia, antes, quando eu tocava o sinal da aula de educação física, eu já fugia. Então, eu sempre fui ruim nisso. Então, as primeiras vezes que eu fui chutar, eu caí de bunda no chão. Então, quando eu bati no primeiro split, eu bati o pênalti, fui bater pela primeira vez, eu acertei dentro do quadrante do gol. Eu já me senti vitoriosa. O goleiro pegou, ele fez a função dele, eu fiz a minha. Eu saí de lá, assim, me achando o máximo por isso. Então, quando eu desço lá para bater, eu estava assim... Meus jogadores falaram, você vai acertar. Eu falei, eu não vou acertar. E tá tudo bem eu errar. Quem tem que fazer gol ali são vocês. Quem tem que pegar o gol do presidente adversário são vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou lá, vou dar meu showzinho, vou entrar de chapéu de cowboy, vou errar e tá tudo certo. Então, quando eu acertei, eu não acreditei. Eu comecei a chorar porque eu não acreditava. Então, e quando você fala da marra, a marra era tipo assim... Vou lá fazer meu show. É isso. Não, Demais, gente, cara. a gente já botou a Nive, lembra na Game XP, Nive? A Nive desceu com cabos de aço lá de cima da arena. Cara, que Ela topa todos os desafios. Isso foi lá na Arena Olímpica do Rio de Janeiro, sei lá, 20 metros de altura, eu desci de tirolesa lá pro palco. Fala, galera! Cara, é muito legal. Culpa do seu irmão. Total. Porque a gente está falando aqui de mulheres, a gente está falando com a Roberta, com a Letícia e com a Nive aqui, de funções, mas que vocês também estão muito atreladas. O quanto que você, Letícia, olha para o lado também e pensa assim, a posição da Roberta como é importante para você, a posição da Nive como é importante para você. Roberta, quando você olha para o lado, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também, dessa coisa de você olhar para o lado e também ter referências. E chegar, as duas estavam numa fofocaiada lá no canto aqui, ó, trocando. Porque é importante a gente ter pessoas para se agarrar nesse meio também, nos momentos de dificuldades profissionais ou até
pessoais, né? Posso falar primeiro esse? Por favor. Eu faço muita questão, porque nesse caso é muito louco, porque muitas das minhas conquistas profissionais estão atreladas a essas mulheres. Elas não falam à toa quando elas dizem que trabalham por trás para que muitas... Bom, o mercado, de uma forma geral, tanto feminino quanto masculino, aconteça, e olhando também para as mulheres. Então, assim, muitas dessas coisas, da mesma forma que elas estavam mencionando aqui, uma loucura dessa, eu descendo no palco lá da Game XP, ou assim, uma conquista maravilhosa profissional, que eu usei muito aquelas imagens, muitas dessas coisas, assim, estão atreladas a elas. Então, já participei de muitas coisas a convite da Roberta, a convite da Letícia. Então, para mim, assim, realmente não é só falação. Elas são pessoas que conheço elas há muitos anos, não sei, quase a minha carreira inteira, e não são pessoas desse meio que realmente fazem as coisas acontecer. Aí. Agora, né, gente? Desculpa, eu precisava. Imagina, linda. É muito legal. Na verdade, quando a gente fala uma puxa a mão da outra, eu só estou aqui porque tem a Nive, que sempre me inspirei nela, a Roberta como CEO, né? Ela era CEO da Game XP, né? CFO ali, a Nive, sempre liderando a audiência, liderando comunicações, palco, liderando o time. Eu lembro quando a gente chegou, ela entrou dentro da Kings League, ela falou, Lê, vou ter um time. E aí a gente estava no evento e conversou, eu falei, Kings League é sobre conteúdo, Nive, você vai brilhar. E aí tem um time que deu pau no meu. Chegou e brilhou mesmo, não vem para brincadeira. Então, assim, é sobre representatividade, eu acho que a gente está falando, né? É muito bom você olhar para cima, para o lado, para onde você quer olhar e você falar, poxa, é para mim também, né? A gente comenta às vezes, tem oportunidades, surgem, e às vezes uma mulher vira e fala assim, isso daqui não é para mim, eu não estou pronta. Dificilmente você ouve um homem falando num desafio novo a mesma coisa. Eles sempre estão prontos, né? Ainda mais quando é de universos mais masculinos, né? Então, quando a gente está no universo que é mais masculino, mas que tem muitas oportunidades, e aí, seja na frente, seja por trás, né? Para fazer o negócio acontecer, é muito bom você ter parceiras e ter companheiras de trabalho, que eu acho que ninguém faz nada sozinho nesse mundo, né? A verdade é essa. E olhar para o lado também nessa questão, porque a função, cara, os nomes aqui são muito grandes, né? Seja quando a gente fala de um Gaules, quando a gente fala da Nive, quando a gente fala de uma Kings League, como a gente fala... Cara, é muita coisa, é muito grande. E, às vezes, a gente se olhar para o lado e entender que existem mulheres nesse papel de liderança, que as pessoas, às vezes, não fazem a menor ideia que o produto que elas mais amam ou que o influenciador que elas adoram tem uma estratégia que é pensada por um universo de que talvez essas pessoas não escutariam se chegasse numa roda de conversa, e são essas pessoas que às vezes estão tomando as decisões. Posso falar de business com você rapidinho? Pode. A gente também tem o horário. Saiu, obviamente, na notícia, acho que você pode falar melhor os termos, enfim. Quando a gente pensa na MBR de venda da M&A, agora uma aquisição. Cara, eu fui estudar isso aqui, eu falei, irmão, que loucura. Mas a gente está falando de uma aquisição muito grande, de um nome muito grande, que você está fazendo parte desse processo agora também da organização. O que está de diferente, futuro? Pode soltar tudo aqui. Você tem 2 minutos e 16, 15, 14. Então, o MBR foi... Semana passada a gente anunciou que o MBR foi comprado por um... O MBR, desde que voltou... Enfim, desde 2018, pertencia a um grupo de investidores americanos. E na semana passada a gente anunciou que o MBR foi vendido para um grupo brasileiro, um grupo de mídia chamado Spoon Media. É um grupo do Sul, gigante. Eu nem imaginei, não imaginava o tamanho do grupo. Com uma geração Z incrível, super empreendedora, entusiasta do universo de games, à frente, tocando esse grupo, e viu no universo de esportes e no universo de games uma oportunidade de aumentar a audiência dessa empresa de mídia. Então, hoje a empresa é uma empresa de mídia, tem uma audiência gigante e, né, para vender mídia eles precisam aumentar, e o universo de games é uma estratégia para eles. Então, junto com a aquisição do BBR, eles anunciaram a criação de uma holding chamada Izor, que vai ter um funding de 100 milhões de reais para investir em games, em tecnologia, em esportes eletrônicos, nesse universo competitivo.
E eu estou super animada, vou fazer parte do conselho dessa holding para tomar as decisões de investimento. Eu acho que é game changer para o universo de games e esportes no Brasil, porque nunca ninguém teve essa disposição para investir nesse universo. E realmente os novos acionistas, os novos donos são mega entusiastas, acreditam, né, que a gente vai continuar crescendo, acreditam que o universo é uma potência em todos os sentidos. E eu fico também muito feliz aqui falando, né, de mulheres e tudo. Eu fico super feliz quando o CEO da empresa olhou para mim e falou assim, olha, a gente teve aqui muitas oportunidades de comprar algumas organizações, né, de esportes, mas uma, além da história do MIBR, tem mais de 20 anos de existência, mas além da história, o fato de vocês investirem no feminino, porque a gente não investe pouco no feminino, a gente investe muito no feminino, a gente é referência hoje mundial em investimento no feminino nos esportes, fez toda a diferença e foi por isso que eu quis o MIBR. A gente foi para falar com vocês, que a gente queria vocês. E eu fiquei super emocionada, até na matéria do Valor Econômico nem saiu isso, mas ele falou isso para a jornalista e ele falou, o que a gente quer e palavras dele, continuaremos cada vez mais investindo no feminino, porque o universo de games é para todo mundo e não deveria existir nenhum tipo de diferença. Então, para as meninas que estão aqui, o universo de games é para todo mundo e o dos esportes eu tenho certeza que também. Estamos aqui aí falando da pergunta anterior, né? Acho que nós 4 aqui somos bons exemplos de mulheres que trabalhamos no universo que não é feminino, quer dizer, hoje não é majoritariamente feminino, mas que a gente dá as mãos umas para as outras, conversa, troca ideia, empurra quando está com medo, e a gente está aqui super à disposição para fazer isso sempre. Eu adoro me colocar nesse lugar também, porque eu sei que muitas vezes é difícil, sim, mas que, sem dúvida, dá as mãos aqui, e essas amigas queridíssimas sempre fazem a diferença nas decisões. Então, é isso. Turma, vem, também quero ver quando tiver Queens League e tal, quero ver Letícia batendo pênalti. Eu também. Quero ver, tá, dona Letícia? Se prepara. Tô bastidores, amiga. Vai começar agora, quando a gente colocar todo mundo ali para jogar, eu quero ver também um futebol de quem manda, da liderança também. Gente, a gente tem que encerrar, já está piscando ali o tempo encerrado, mas só para fechar, eu queria... Você já deu o seu recado, Roberta, aqui falando também sobre o universo ser para as mulheres, ser para todo mundo. Letícia, eu queria que só para você amarrasse também, assim, o que você vê como um próximo passo das mulheres nos games, das mulheres nos esportes, mas também das lideranças femininas que estão nesse meio. Olha, eu acho que as mulheres têm que acreditar, a gente tem que acreditar. A mulher tem um jeito de liderar que é muito mais empático, né? E para você construir liderança, não é carreira solo, né? É sobre você sempre dar voz ao outro que vai ser melhor que você. É você sempre trabalhar junto, você conseguir extrair o melhor do outro. E é não só sobre competência, porque a competência você treina, né? Você treina e você vai conseguir chegar lá. Mas sobre características que não só cognitivas, né? Não só de aprendizado, é sobre caráter, é sobre dar mão, é sobre você construir junto. E eu acho que esse universo precisa cada vez mais de gente que dá a mão para o outro e puxa, identifica aqui que o outro está precisando, dá oportunidade para os outros. É um universo gigantesco para todo mundo. Então, eu acho que... Pessoal, venha. É muito bom trabalhar com games e esportes. Nive, para a gente fechar, eu queria que você falasse a sua ambição. Qual que é seu próximo passo, mesmo quando você falou que às vezes nem sabe como você chega nos lugares? Eu acho que exatamente o que eu falei para você. A gente vai descobrindo as coisas, vai descobrindo esses papéis. Mas eu queria só, aqui para finalizar, eu queria complementar o que a Letícia está falando. Antes de começar o time, né? Quando eu estava começando o time, eu entrevistei o Denilson e eu perguntei para ele, né? Uma dica em relação a isso, né? Eu para gerenciar um time masculino. E eu me lembro que ele falou para mim assim: primeiro você tem que tirar esse sorrisinho do rosto. Primeira coisa, tem que ser firme. Você é pequenininha, eu sei, mas com essa carinha de boazinha não vai dar certo. E eu me lembro que na época eu até fiquei pensando um pouco nisso. Será que eu tinha que tomar uma postura um pouco mais masculinizada, talvez, para essa função? E aí eu percebi que não. Eu percebi que, para essa função, ele já tem
o técnico, o assistente técnico, o preparador físico, o fisioterapeuta, a equipe inteira é masculina praticamente, né? Os próprios colegas já são homens. Será que o que falta não é exatamente uma liderança feminina dentro das minhas particularidades femininas? Talvez eu não precise me masculinizar para cumprir esse papel, onde já tem um monte de homem. Entendeu? Então, eu acho que um pouco é ser a gente mesmo, sabe? Eu acho que, como mensagem final, seria isso, né? A gente entender que a beleza está justamente na diversidade, está em ter homens e está em ter mulheres. Então, trazer o que só eu posso trazer, o que nenhum outro homem lá no meio pode trazer. Então, acho que trazer um pouco desse meu lado, da minha vivência, da minha história, e eu acho que é isso que eu tenho trazido, e eu acho que essa é a dica final que eu deixo aí, tanto para mulheres quanto para homens. Eu acho que a gente só entrega o que a gente tem para entregar. Então, acho que em qualquer papel na vida, seja de liderança, seja em cooperação, em times, assim, o time do que você faz, né? Dentro do seu time corporativo, enfim, eu acho que é trazer o que a gente tem de melhor, e eu acho que essa é a mensagem final que fica aqui para o pessoal. É isso, gente. Obrigada. Espero que tenham gostado. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada. Oba, oba, oba. Obrigado, gente. Obrigado. Aproveitando que a gente está aqui, quero honrar esse rapaz. Como é seu nome? Anderson. Anderson, obrigado pelo seu trabalho. Palmas para o Anderson aqui, gente.